Você está curioso para mais este episódio, eu tenho certeza, né? Porque o nosso podcast, A Arte do Sabor, além de muito conhecimento, ele é muito delicioso, porque vai te inspirar hoje, especialmente no bate-papo de hoje, a sair do podcast e já fazer um prato. Por quê? Estou recebendo aqui uma grande chefe de cozinha, Cláudia Oliveira, que tem aquela experiência toda na educação também, né? Foi tantos anos aí professora no setor da gastronomia e está terminando um doutorado, né, Claudinha, em ciência do alimento? Exatamente, Patrícia. Então, estou quase aí, né, com o título de doutora em ciências de alimentos na mão. Continuo na parte acadêmica como professora com aulas particulares, né, porque não tem como deixar de ser professora e trabalhando como chefe de cozinha com alguns eventos, alguns buffets da cidade. Está bem bacana. A gente sabe que os chefes às vezes falam que tem os seus segredos. Sim. Mas eu queria que hoje você desvendasse. Alguns você vai contar pra gente? Claro, eu não aguento. Você sabe que eu falo demais. Eu fujo do padrão do chefe que guarda segredo. Eu passo receita, eu conto. Até porque eu acho que a gente tem que fazer a gastronomia crescer. E, assim, compartilhar segredos não quer dizer que alguém vá roubar a sua receita. Cada um tem um estilo. É verdade. E assim, eu aprendi com alguém também, não é? Sim. Então, assim, se você vai fazendo essa troca de experiências, às vezes você vê que alguém conseguiu fazer até melhor do que aquilo que você faz. E qual é o problema? Né? Até porque você até no outro podcast, você falou pegar uma inspiração e fazer do seu jeito, né? Isso, então eu acho bacana por isso, né? Porque cada um tem um jeito, aí às vezes a pessoa tenta fazer, falar, Cláudia, eu não consigo. Aí vou lá, tento ensinar, ajudar. E às vezes não é mesmo a praia da pessoa, não vai ter jeito. Bom, mas hoje o nosso tema é para você ensinar a gente a como harmonizar com azeites. Vamos lá, esse é um tema difícil. Por quê? Porque não é uma coisa que nós temos o costume, o hábito, né? Voltamos naquele paradigma que a gente já falou também da outra vez, que é a cultura alimentar. Então, pra gente, é um pouquinho mais difícil fazer essas harmonizações. Você já teve casos ali de estar servindo um prato seu em algum evento e para quem estava degustando causou estranheza ao sabor porque não tem o paladar ainda desenvolvido para o azeite, que tem por característica, e é positivo, o amargor, a picância, etc. Sim, sim. Principalmente quando ele tá bem natura ali, né? E você vai servir com pãozinho, para realçar, até para fazer aquela limpeza de paladar, às vezes ali enquanto tá acompanhando alguma coisa, às vezes a pessoa assim, porque também tem uma situação, Patrícia, infelizmente, às vezes a pessoa é acostumada a consumir um produto de baixa qualidade. Aí quando ele come um produto de boa qualidade, aí ele acha estranho, porque parece que aquele sabor não lhe é familiar. E aí, um azeite de boa qualidade, de boa procedência, ele tem um sabor marcante. Exatamente. Né? Ele então, é muito tipo autêntico. assim, nossa, mas tá muito forte, né? O azeite tá sobressaindo, então. Pra isso, esse é o objetivo. Que bom, atingir meu objetivo, né? Exatamente. Então, vamos lá. Quando a gente fala em harmonização, a gente tem que pensar nos vários tipos de azeite, né? Com as suas azeitonas ali, né, considerando o virgem, extra virgem, mas também as safras, como você ensinou no outro podcast, e daí com o tipo de alimento, por exemplo, com uma carne eu vou usar esse azeite, com uma sobremesa o outro azeite, tem que ter essa diferenciação? Sim, é o recomendado, né, até principalmente por quem entende e por quem produz, porque é aquela história, né, a pessoa já tem a produção dela e tem um direcionamento. Então, às vezes, ele fala assim, mas esse produto não ficou bom. Mas você harmonizou corretamente? Essa combinação ficou certa? Então, o problema não está no produto, está na combinação. E é por isso que eu te falo, nós não temos o hábito de olhar o rótulo. Isso para tudo, tá? Infelizmente. Não é só para azeite. Infelizmente. Mas o que a gente tem que começar a entender? Então, vamos olhar o rótulo. De onde veio o azeite? O azeite de Portugal, ele tem uma característica. Da Espanha tem outra, da Itália, da Grécia. São os lugares que mais produzem e de onde nós mais importamos. Por isso que eu estou citando,
né? Sim. Esses. Então, assim, se eu comparar um azeite de Portugal com Espanha, nós não estamos falando de um ser melhor que o outro, mas pelas características de produção, naturalmente eles têm características diferentes. O de Portugal normalmente vem mais puxado para doçura, com aroma mais frutado, e o espanhol é mais amargo. Ah, tá. Né? Então, Aham. assim, tá, mas e aí? Como é que eu faço essas combinações? Além disso, além do local com que ele é produzido, assim, se a gente for parar para falar e pesquisar, nós temos aí um número até considerado alto de tipos de azeitonas que são utilizados para fazer azeite. E a gente nunca se atentou a isso. A gente acha que azeitona é tudo igual. Né? Eu achava até que a azeitona que a gente come é a mesma que produz o azeite. E descobri aqui, nesse projeto, que não, né? Então, porque tem essa diferença. Uhum. Eu sempre tive curiosidade de experimentar uma azeitona diretamente do pé de uma oliveira. Parecia que eu estava comendo um caqui verde, só para você ter uma ideia. Né? A experiência não foi nada agradável, mas eu queria. Aí eu digo, nossa, realmente tem que ser destinado para o azeite, porque depois que ele é transformado, meu Deus. Que coisa, né? O azeite vai bem com tudo. Para mim, vai bem com tudo. Desde que você daí saiba harmonizar. Então, assim, você fez uma massa, né? Cozinhou ali, a massa tá crua. Você vai consumir com uma carne, você pode pegar um azeite mais robusto, que tenha um pouco mais de aroma, uma coisa mais marcante. Né? É importante as pessoas saberem também que tem umas regrinhas básicas de harmonização. Tipo assim, se você pega um produto amargo com outro amargo, você consegue dar uma minimizada. Mas a doçura também ajuda a quebrar. Mas, às vezes, você tem que ter noção da proporção. Então, assim, vamos lá, vamos deixar isso de uma maneira mais clara, né? Se eu tenho um vegetal, uma folhosa, rúcula, almeirão, que são chicória, escarola, que são mais amarguinhos. Se eu usar um azeite mais amargo, eu consigo dar um equilíbrio. Se eu usar um azeite mais neutro, mais frutado, né? Que a doçura dele não vai ser tão pronunciada, eu preciso colocar um outro elemento nessa composição para trazer mais doçura. Porque só o azeite não vai quebrar. Então, eu posso usar uma geleia, eu posso usar um mel, entendeu? Aí eu consigo quebrar. Aí você faz aquela misturinha. Você pode fazer uma emulsão, né? Que daí é o molhinho. Você pode usar azeite, mel, e aí um suco de laranja, que tem um pouco de acidez, um vinagre de boa qualidade, enfim. Mas se o azeite já for de uma origem, tipo, mais amarguinho, como eu falei, o espanhol, você já vai ter um equilíbrio diferente. Entendi. Então, você tem que saber da onde está vindo e qual que é a característica daquele produto, né? E, né, falando ainda dos frios, né, dos pratos frios, que é a sua especialidade, né? Isso. O que você mais faz utilizando azeite nessa sua especialidade? Então, ultimamente eu descobri uma combinação que é muito legal, assim, e que traz uma surpresa para o paladar, que é a harmonização de frutas com azeite e mel. Então, fica bem interessante, só que daí também não são todas as frutas. Vai muito bem com morango, figo, ainda mais no final do ano, né, que a gente tem. É verdade. Tem sempre essas frutas presentes. E aí você monta, tanto para uma entrada, como para uma sobremesa. Porque as frutas, elas são bem versáteis. Então, se você montou um prato de queijo, com alguns embutidos, você pode harmonizar com essas frutas, né? E aí, com queijo, principalmente, também, né? Tipo um brie. Então, você tem lá mel, todo mundo já sabe que mel e brie combinam. É verdade. Experimenta finalizar com frutas e azeite também, além dessa combinação. Fica bem interessante, sabe? Você começa... sabe aquele sabor gostoso que você fica... mas o que que tem? Né? Você sente que tem alguma coisa ali que tá ligando aqueles sabores, mas você não consegue identificar muito bem
que é o azeite. Mas aí Aham. tem que ser, né, Paty, um azeite de boa qualidade. Um extra virgem, andorinha, vai bem. E aí ele tem que ser mais frutado. Por exemplo, a andorinha tem um extra virgem chamado vintage, que ele é bem suave. É próprio para sobremesa. Para sobremesas, assim. Para pratos mais doces, né? Então, tipo um sorvete de baunilha, um sorvete de creme, que é mais adocicado. Vai bem legal, assim, porque daí são os tipos de gorduras que vão se harmonizar e vai dar super certo. Com frutas, aí esses mais frutados que eu já falei no podcast anterior, com o bolo. E aí, como ele tem também uma harmonização com o lado cítrico, fica bem legal se você usar o azeite daí com sorbet de limão e, de repente, até um maracujá, que é mais ácido, dá para harmonizar também. O sorbet, para quem está nos ouvindo, Já ia assistindo perguntar. e não sabe o que é, aquele sorvetinho que a base dele é água. E ele é usado para limpar o paladar. Mas a gente encontra nas sorveterias, porque até em função das intolerâncias, né? Então, às vezes, fica mais viável para as sorveterias ter os sorbets, que são a base de água, ali. Então, dá para você ir lá, pegar e surpreender seus convidados em casa. Sim. Fazendo essa tacinha, né? Desse sorvete de limão, ou morango, ou maracujá, com fiozinho de azeite. Isso. Menina, já que a gente começou pela sobremesa, né? Começamos do final e depois a gente volta. Mas sorvete com azeite, como assim? Esses dias me perguntaram isso. Combina? Combina, né? Estranhamente combina. Exatamente. Então, assim, aí é a hora que acontecem as reações químicas, onde os sabores se completam, né? E aí a gente tem ali nuances de textura e gordura e aroma, né? Então, toda essa composição, e sempre lembrando que para harmonizar com sorvete, obrigatoriamente eu preciso de um azeite mais frutado. Se eu puser um azeite que não tenha essas características, aí de repente a harmonização não vai ser legal. Harmônica. Exatamente, vai ser meio desastrosa. Então é importante lembrar isso, né? Mas no geral é algo que surpreende o paladar. Assim, a maioria das pessoas é que você tem que ir também aberto, né? Para o diferente, para o novo. Sim. Às vezes a melhor opção, para não assustar, é não falar que tem. Boa ideia. E vendar os olhos. A sensação que a gente tem quando você não tá vendo, inclusive tem alguns restaurantes que até ficaram famosos por fazer, né? Algumas degustações desse tipo. Mas é isso, tipo, fecha o olho e tenta sentir, tenta identificar os aromas, os sabores que você está sentindo. Porque quando a gente vê, a gente tende a si próprio sugestionar, né? A gente tem um preconceito, e a gente se influencia. É verdade. Não é? A gente acaba influenciando. Assim como, se você estiver ali tentando identificar um aroma, e eu falar assim, senti um cheirinho de cravo. Na hora, você fala, eu senti também. Vem. E aí você sente. É verdade, né? É verdade. Quando alguém fala, você fala, era isso que eu tava querendo lembrar. Mas às vezes não é o cravo que você tá sentindo. Às vezes você tá sentindo uma especiaria. Não necessariamente o cravo. Mas só porque o outro falou. É verdade, né? Tem muito disso. Então, aí quando eu falo, sorvete com azeite. Se você já vai com aquela cara, isso não vai dar certo, provavelmente para você não dê. Mas, tipo, olha, experimenta essa sobremesa, eu tô testando, ela é diferente, prova, né? E já que a gente tá falando desse novo, né, que às vezes para o brasileiro é inovação, como você já viajou bastante, você já viu algum prato com azeite que você nunca tinha experimentado, que foi algo inusitado, ou, nossa, nunca tinha pensado nessa harmonização? Nossa, Paty, essa pergunta agora me pegou, hein? Olha, é assim, porque teve, né, tem sim. Eu lembrei uma que ficou bem legal, que eu nunca tinha comido, e agora você falando. Foi uma salada de erva doce, que o pessoal chama de funcho também, né? Aquela parte branca, com romã e azeite. Ai, que delícia! Então, e aí ficou assim, bem diferente. E
porque eu nunca tinha pensado em fazer a salada de erva doce. E sim. com azeite, então, também, assim, só consumir, né? Essa combinação. E eu comi isso na Itália. E com romã, a Com a romã, a sementinha, mesmo. isso, a fruta. Bem Exatamente, chique, ficou achei. bem chique, bem gostosa, sabe assim, bem refrescante. E aí vai juntando aquela combinação de sabores, assim, é um negócio impressionante, muito, muito, muito legal. E quando eu sempre tô brincando aqui, né? Quando a gente fala de azeite, a gente acha que é chique, que é algo chique. E como é um produto que tem um valor agregado, que é algo que não deve estar no dia a dia. Mas no podcast passado você ensinou um arroz, ou seja, dá para ele estar no dia a dia mesmo, a gente fazendo o nosso almocinho lá do dia a dia. Dá sim, Patrícia. E ó, assim, a gente precisa mudar também esse conceito. Sim. Né? Por quê? Não só com relação ao azeite, a gente tem muito essa coisa de esperar para comemorar. E assim, eu não sei, a maturidade me trouxe um outro olhar, e também, porque a gente vai lendo, vai vendo, e muitas coisas passam a fazer sentido. Por que eu vou consumir azeite só no final de semana, por exemplo? Por que eu não posso consumi-lo no dia a dia? Né? O que me impede? Por que não ir colocando isso e trazendo para o meu dia a dia, para que ele vá ficando mais natural e eu também vá acostumando o meu paladar? Porque é isso, né? Às vezes a pessoa estranha, mas é que o azeite rouba a cena, porque ele tem um sabor marcante. Porque você ainda não está acostumado. Porque a hora que você começa a acostumar, você vê que ele realça sabor, que ele complementa sabores. Então, às vezes, eu não como vegetais. Se faz com uma finalização de azeite, já é um outro sabor. Você passa a consumir, né? Como eu falei do arroz, é um arroz branco, mas ali ele já ficou um acompanhamento muito gostoso, né? Que acabou chamando a atenção. Você faz uma massa. Assim, desde que eu dou aula, eu sempre falo para os alunos, eu me recuso a comer um macarrão instantâneo. Eu acho um desaforo você abrir aquele pacotinho e botar o tempero, né? Mas eu entendo a praticidade. Então, vamos harmonizar. Eu uso a massa, eu cozinho ela em 3 minutos e eu finalizo com fio de azeite. Olha aí, nunca experimentei. Pronto, né? Olha, já tenho... Eu não gosto do sabor do alho numa massa ali, olha, faça só com o azeite. É né? verdade. Substitua. Então, assim, comece a usar o azeite para você ir sentindo ele no seu dia a dia. Você vai vendo como que ele vai complementando os sabores. Seja numa salada, seja num refogado, seja na finalização ali, num pãozinho, né? Você vai comer uma torradinha ali, um pão com ovo, né? Finaliza com azeite. Olha que maravilha, quantas né? possibilidades, que a harmonização, um molho que vai bastante azeite e que a base dele é azeite manjericão, molho pesto. É o pesto, né? Quer coisa mais gostosa? Né? Você pega um prato confitado. O confit é uma técnica de cozimento lento em gordura. Então, olha como que a inspiração vai trazendo para novos preparos. Essa técnica era utilizada lá na França para fazer o pato. Era um pato, né? Então, tem lá... a coxa do pato, se não me engano, era cozida na sua própria gordura, assada lá em fogo lento e tudo mais, né? Confit de canard era o nome, né? Dado a esse prato, que é a coxa do pato. Exato. Pois muito bem. Bom, descobriu-se que uma técnica de cozimento em baixa temperatura, né? Então, a gordura não satura, era a própria gordura do pato, deixava a carne macia. Bom, precisamos trazer sabor para os vegetais. Por que as pessoas não comem? Porque todo mundo acha que vegetal não tem sabor, né? Qual que é a gordura? Vegetal não tem gordura, azeite. Aí você faz o tomate seco, você põe numa conserva de azeite. Fica maravilhoso. Sim. Então, você tem a doçura do tomate, com a picância ali, o sabor do azeite. Você tira o tomate seco, você usa
E usa aquele olhinho na salada, num risoto, numa pizza, né? Super harmonizou. Come puro até, né? Sim. Você faz o alho. Ah, não gosto de alho. Assa um alho confit, faz o alho confit no azeite, vê se ele tem gosto de alho que você está acostumada a consumir, né? Uma abobrinha, o tomate cereja, né? Confit de tomatinho. Quantos restaurantes aí ficaram famosos e tem pratos que não saem do cardápio usando isso? E é simples, né, Claudinha? Se a gente for ver, dá pra a gente tirar do final de semana e achar que é só restaurante chique, dá pra gente fazer em casa. Dá pra fazer em casa. E aí, assim, e tem aquele prazer de cozinhar em família, né? Se não for família, se for o casalzinho, né? Os amigos, enfim. É gostoso a arte do receber, do servir, não é? É verdade. Então, assim, e tudo são coisas que são práticas, que vão transformar o seu dia a dia numa comida mais saudável, mais saborosa. E aí você não fica com aquele, mas isso é pro fim de semana. Não, gente, vamos viver hoje. Nem pra vamos Páscoa, comer bem. Porque às vezes o pessoal fala muito do bacalhau ou outro peixe, né, que vai usar, e aí sim o azeite, mas vamos comer bem o ano inteiro vamos também, comer né? bem o ano inteiro, exato. E você veja que a valorização do azeite enquanto harmonização, ela é muito forte. Porque quando você fala no bacalhau, todo mundo sabe que o bacalhau é um peixe mais nobre, usado, né, em grandes ocasiões. Então, você precisa de um ingrediente bom. A altura. E que aquele sabor, né, faz toda a diferença. Ninguém faz bacalhau sem azeite, porque sabe que não vai realçar o sabor do bacalhau. E não rouba o sabor do bacalhau não, também. Pelo contrário. Então, por isso que eu tô dizendo, essas harmonizações, elas acontecem no dia a dia, a partir do momento em que você começa a colocar o azeite na sua rotina, né? Aquele sabor vai se familiarizando e você vai identificando que aquilo que você chamou de estar roubando a cena, pelo contrário, ele está complementando aquele sabor, né? Então, ele está ajudando a ficar mais fácil para você comer um vegetal, um legume, né? Às vezes, até mesmo o feijão ou as outras leguminosas que você não tem tanto hábito de consumir, essa combinação de sabores te ajuda nesse sentido. Eu lembrei de uma da minha avó, Claudinha. Agora eu que vou te ensinar. Vamos lá! Quando ela estava cozinhando feijão, quando ele estava um pouquinho al dente, ela tirava um pouquinho. Aí ela fazia uma salada de feijão com cebola crua, picadinha, alho cru, bastante cheiro verde e regado no azeite. E um pouquinho de vinagre também. Gostou? Anota essa receita. Essa é boa. Isso, ó, tá vendo como eu falo questão de cultura? Não temos o hábito de consumir salada de feijão. É mesmo, né? Você fala em grãos, em leguminosas, sempre, lembra do grão de bico, a lentilha mais ou menos, soja, ervilha, mas feijão, ninguém lembra. Então, dá para fazer com feijão branco, dá para fazer com feijão preto, feijão carioca, enfim. E fica delicioso, né? Uma delícia. E o azeite é que dava aquela realçada mesmo no sabor, porque o feijão, assim, se ele não estiver bem temperadinho, às vezes ele fica sem sabor, na minha opinião, né? Eu digo assim, né, que comida boa é comida bem temperada. É mesmo. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio de uso do sal, dos demais temperos, uma pimenta, uma páprica, se for, né? E aí entra o uso do azeite, porque ele também tem as suas características peculiares que vão ajudar a dar um realce, né? Naquele ingrediente ali que às vezes tá ali em segundo plano, como você falou, uma salada de feijão, mas o azeite entrava e fazia toda a diferença no preparo. Até o chuchu, gente, fica delicioso. Exato. Com azeite. Falando um pouquinho da dieta mediterrânea, que, né, para muitos é considerada a mais saudável do mundo, tem a gordura do azeite como a sua base ali. Como é que eles harmonizam? Por que eles são tão exemplares, tanto na saudabilidade, mas também no sabor, Claudinha?
Porque assim, primeiro, né, que eles estão lá na terra onde já se produz tudo. É verdade. De melhor qualidade, estão ali na beira do mar. Então, assim, os frutos do mar de altíssima qualidade são extremamente saborosos, né? Mas, assim, o principal é que eles escolheram, como a gente falou, que é o que a gente deveria fazer, né? É o comer bem para se manter bem, né? Então, como que isso acontece? Então, tem que ter uma quantidade de proteína na sua dieta, tem que ter uma quantidade de gordura, frutas, verduras, vegetais. Então, esse equilíbrio, né? Porque equilíbrio é tudo. Então, este equilíbrio aliado à forma de fazer. Então, não são comidas ultraprocessadas, são comidas de preparação rápida, que se mantém muito mais ali os nutrientes, sempre regadas de um bom azeite, porque o azeite é uma gordura natural que é benéfica, né? Sim. Então, assim, eles já consomem azeite no café da manhã. Ah, é? Exatamente. De que forma? Então, já vamos harmonizar com azeite no café da manhã. Porque eles comem também pães, normalmente feitos com fermentação natural, com a ricota fresca, então rega a ricota com... E lá também eles consomem a ricota de ovelha, com leite de ovelha. Então, ela também tem um saborzinho marcante. Mas aqui para nós, se a gente pega uma ricota de búfala, a ricota com leite de vaca normal, é um queijo neutro. Então, rega com azeite, já é outra vida, né? E você pode consumir isso de manhã, mas a gente já acha que, além de ser só para prato salgado, tem que ser no almoço ou no jantar. Nossa, é verdade. Eu nunca tinha pensado em azeite no café da manhã. Mas aí, vamos pensar assim. O abacate não é considerado também uma gordura natural, de origem vegetal ali, né? Saudável. A gente não come ele de manhã? Sim. Então, não é uma coisa assim tão sem sentido a gente falar de adicionar a gordura do azeite pela manhã. E sempre moderado, né? Porque tudo. Sim, né? Claro. Tanto que eles também bebem uma taça de vinho por dia, até por conta dos antioxidantes que tem tanto no azeite como no vinho. Então, eles fazem questão de olhar o que compõe aquele alimento. Né? Então, é rico em antioxidante, vamos consumir, que é o que a gente precisa. É um alimento anti-inflamatório, vamos consumir. Então, é uma alimentação o mais natural possível. Por isso que ela faz tão bem, e lá tem dados científicos que comprovam que realmente seguindo aquela base, né? E assim, uma coisa que eu percebo que existe fora, que a gente não tem muito, qualquer coisinha, a gente é muito sedentário, né? A gente faz atividade física e tal, mas a gente não é muito de caminhar, né? Assim, se puder pegar o carro para ir na esquina. Não, porque vai para academia de carro, volta de carro. Então, lá também, até por conta dos tamanhos da cidade serem pequenas, então é todo esse conjunto aliado. Então, eles caminham, comem bem, não fazem nada com muita pressa. Isso é uma coisa também que a gente deveria conseguir imitá-los, que é fazer a refeição à mesa, com o tempo, apreciando o que você está comendo. Os sabores todos, Isso, exato. Então, a gente normalmente, às vezes, come correndo, às vezes até no trabalho, porque tem que fazer uma coisa ou outra, né? Depois, dão aquela descansada. Então, essa junção faz com que eles tenham tanta saudabilidade. Uma dieta exemplar. Agora, eles consomem, né, muito peixe. A gente falou do bacalhau também, né, que tá nessa linha. Falou do pato e outras carnes. Que tipo de azeite usar quando você vai fazer o preparo de uma carne bovina, por exemplo? Tá. Na verdade, assim, quando a gente tá usando, que vai aquecer, que vai precisar usar para selar, para refogar, para fritar, os próprios produtores, eles indicam para a gente usar até o azeite extra virgem, que é ali o da segunda prensa, né? Que é de boa qualidade, ele é também um azeite puro, ele não tem mistura.
mas ele já não é aquela primeira... O virgem, primeiro então, você tá suco. falando, né? O virgem, Ah, tá. isso, estamos falando do virgem. Então, se eu vou aquecer, que eu preciso selar a minha frigideira, né, ali para fazer uma carne bovina, a recomendação é que eu use o azeite virgem. Aham. Selei a carne, aí cada um vai deixar no seu ponto. Eu como ela bem mal passada, então o meu é bem rápido. Ah, sim. É só tchu-tchu, né? E aí você tira. E aí sim, você vem com azeite virgem, extra virgem. E aí faz a finalização. Aí aqui eu posso usar um azeite mais marcante, Uhum. entendeu? Eu posso usar um azeite que tem um pouquinho mais de amargor, um azeite que tenha mais presença. Isso Que vai fica ficar, bom. vai ficar muito bom. Vai ficar muito bom. Dá pra gente fazer na própria frigideira ali, incluir outros ingredientes, por exemplo, ervas, por exemplo, algo assim para também agregar no sabor? Pode sim. Então, assim, é até preferível, né, que você use o azeite o mais puro possível e acrescente no momento em que você está fazendo essas ervas frescas, Aham. até para poder aromatizar ainda mais, né? Uhum. E às vezes, assim, para poder agregar um pouquinho mais de sabor. Então, na carne bovina, eu gosto, né? Como sou um pouquinho descendente de espanhol, o alho tá sempre presente na minha vida. Eu gosto de colocar uns dentes de alho, um que pouco de delícia. cebola, assim, cortada grande, só para mais aromatizar, e alecrim. Aham. Esses três, para mim, eu acho, assim, que casam perfeitamente. Uhum. Se eu faço, por exemplo, um cordeiro, eu gosto também de selar, eu gosto do cordeiro no ponto rosado, né? E aí eu gosto de fazer uma infusão para consumo ali imediato no azeite. Então, aí eu uso um pouquinho de hortelã, um pouquinho de alecrim, infusiono ali um pouquinho e aí eu rego com esse molhinho por cima para consumir o cordeiro. Eu acho que fica muito legal. Não, assim, às vezes você pensa em fazer um vidro, deixar o azeite aromatizado, como eu falei, a partir do momento que você troca ele de embalagem, se você não tiver uma embalagem escura, ele vai oxidar. E às vezes ali o tempo de uso também pode acontecer. Então eu recomendo essa aromatização ser Na mais hora. ali de imediato, na hora. Você tira um pouquinho, coloca e aí já serve, já finaliza seu prato ali, já encanta, o encantamento já acontece na hora. E ó, a gente passou pelas entradas, né? Os frios, saladas, fomos para sobremesa, voltamos um pouquinho. E massa, Claudinha, como é que a gente... Você falou do macarrão instantâneo, mas agora vamos falar do macarrão de massa de verdade. né? Mas assim, uma lasanha ou, sei lá, outro tipo de massa, mas aí você finaliza também com azeite ali na hora de servir? Sim. Ó, tem algumas formas, né? Então, assim... Primeiro, que não precisa colocar azeite na hora da água do cozimento. Então, nem azeite, nem nenhum tipo de óleo. Não precisa. Se você coloca, se depois de cozido, você passar o azeite na massa, faz com que o molho não absorva tanto. Ajuda a massa a não ficar colenta, não grudar uma na outra. Porém, tem esse inconveniente que ela dá uma blindada. E aí o molho fica mais difícil de absorver. Então, o que seria o recomendado? Você quer comer a massa pura só com azeite e um queijo ralado em cima? Que delícia! Já é o prato. Já é um prato. Então, olha só que praticidade, né? E aí você pode usar uma massa tanto fresca como uma massa grano duro, que são as massas secas, né? As duas vão ficar excelentes. Você pode fazer o seu molho, daí da sua preferência. Pode ser um molho bechamel, né, que é o molho branco. Pode ser um pomodoro, basílico, que é um molho de tomate. Colocar ali o manjericão. O próprio molho pesto também vai bem. Sim. E aí você incorpora esse molho na massa, seja um molho de tomate, um molho fungo, um bechamel. Incorporou na massa, colocou no prato, aí você finaliza depois. com azeite. Depois. Que Mas assim, legal. você também vai estar usando no seu preparo. Porque enquanto você está ali refogando a cebola, o tomate, né? Você vai fazer o bechamel, você pode fazer um roux,
para dar aquela... para espessar o molho, para deixar ele mais grossinho. Então, ali você vai usar farinha e você pode usar o azeite para fazer uma tostada para ajudar a espessar o molho. Então, lembra que a gente falou que podemos substituir o azeite por outras gorduras. É verdade. Então, ali normalmente o pessoal usa a manteiga, você faz com azeite, né? Entendi. Então, dá para fazer essa substituição e depois realçar esse sabor finalizando. Que delícia, gente. Bom, né? Ai, tô com fome. Eu também, você ensinou uns segredinhos bacanas. Esse do macarrão aí, eu gostei dessa parte. Quando usar, né? Porque, assim, se o azeite eu posso usar em tudo, então na confecção do molho, eu também posso. Então, eu já vou ter ali. Porém, o que vai acontecer? No meio do molho, não vai ter um realce do sabor dele, né? Então, o tomate vai sobressair, às vezes o manjericão, o fungo. Mas na finalização, aí a hora que ele entra, ele libera. Daí os aromas e complementa, fecha ali com chave de ouro aquele prato. Eu sei que não é a sua praia, mas você tem o conhecimento de que bebida também dá para harmonizar com azeite, né? Tem, eu já vi, eu até preciso, porque assim, o mundo da gastronomia, eu comparo até com a medicina. Falei assim, você termina o curso, você é o cirurgião geral, né? Verdade. Então, você é o cozinheiro de tudo. Mas aí você vai tomando foco, né? Vai vendo... Sim. E assim, a parte das bebidas, realmente, eu ainda preciso me aprofundar um pouco mais. Mas a gente tem visto, assim, que os baristas, né? Que eles até mudou o nome, que agora eles falam a mixologia das bebidas. Que é essa combinação... né, essa troca de ingredientes, assim. Então, são combinações fantásticas, coisas que a gente nem imaginava. Você vê, existe defumação, né, na bebida, existe azeite defumado. Então, a técnica da defumação foi sendo aplicada para várias coisas. E o azeite também, eu já vi alguma coisa que tem, sim, a inserção dele nessa criação de drinks. Ainda preciso provar e estudar um pouco mais, né? E eu acredito que também falando nisso, aí caberia até um convite para um sommelier daí de vinhos e talvez é que aqui no Brasil eu acredito que já deva ter, mas eu não conheço nenhum para te indicar um sommelier de azeite. Mas assim, porque eu acho que também entre o vinho e o azeite ali deve ter umas nuances que dá para fazer alguma harmonização ali entre só um pãozinho com azeite, uma massa com azeite e com qual vinho que legal. Vai harmonizar. Ó, já tem aí um tema para o próximo. E essa eu vou querer assistir para aprender. Claudinha, eu queria te agradecer muito, viu? Acho que o seu conhecimento e o seu amor também, né? Porque fica nítido e notório, assim, o amor que você tem pela cozinha, pela gastronomia. É grande. E obrigada por compartilhar conosco aí o seu conhecimento, não deixar só como segredo da chefe. Obrigada a você pelo convite, é um prazer sempre estar falando sobre isso, né? Poder compartilhar aí com o pessoal em casa, para também, como eu falei, para a gente ir tentando mudar essa cultura e fazendo crescer cada vez mais. Quando precisar, estou à disposição. Fazendo com que a gente saiba que dá para harmonizar azeite com tudo que a gente quiser. Exatamente. Obrigada, então, mais uma vez. E obrigada a você que acompanhou mais esse podcast, A Arte do Sabor. O próximo episódio já é na semana que vem e eu te espero lá.